Olá, boa noite, meus queridos e amados. Vamos pensar novamente em nossos estudos do Salmo 37. Queremos dar continuidade ao que estamos observando aqui. Então, abra aí comigo, Salmo de número 37. Hoje nós vamos meditar a partir do verso 7, onde nós encerramos ontem. Mas queremos lembrar que dissemos que Davi está falando das suas experiências com Deus. No versículo de número 25, diz: eu fui moço, agora sou velho. Então ele fala das suas experiências e nós destacamos que, primeiro, a vida que confia em Deus desfruta da tranquilidade real de Deus como seu rei, e também que esta vida que não tem Deus como Senhor dela, não vai desfrutar da preservação da sua vida, como vimos no versículo 2. Segundo, a vida que confia em Deus desfruta de um estilo diferente, um estilo santo diante de Deus. Isto é, os verdadeiros salvos, os verdadeiros servos de Deus, eles confiam em Deus, eles se deleitam em Deus, eles descansam no seu Deus. Falamos ontem na vontade de Deus, no amor de Deus, descanso na misericórdia de Deus, descanso na comunhão de filho que é de Deus. E lemos naquele encerramento: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, ou Papaizinho querido. Gálatas 4, verso número 6. Então, na nossa continuidade, queremos lembrar que o salmista Davi, ele insiste conosco em que não devemos colocar o nosso foco no homem ou em sua suposta prosperidade, em meio à arrogância da incredulidade. Uma vez que isto pode conduzir os santos, a mim e a você, que confessamos a Deus como nosso Senhor, a Cristo como nosso Salvador, pode nos levar a sentimentos de ira pecaminosa e tornar-se este sentimento em nós um impedimento às nossas orações e, por conseguinte, também às bênçãos que decorrem de uma vida fiel com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Veja aí o verso então de número 8 do Salmo 37, e diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te dignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então Davi nos insta conosco a que nós devemos fugir de sentimentos de ira pecaminosa, porque este sentimento em nós pode impedir nossas orações. Abandona a ira, pode nos afastar das bênçãos do nosso Deus, das bênçãos do nosso Senhor. É interessante, veja, a segunda parte do verso 9 diz: aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, Davi está recomendando o arrependimento de qualquer sentimento de ira, porque, de fato, você sabe, devemos entender que isto causa em nós um mau humor, causa impaciência, isto produz inveja, como já observamos na outra ocasião, coloca-nos no caminho do mal e nos afasta das promessas de Deus. Volto a dizer, aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas observe, nesse mesmo texto, verso 9, que os homens perversos, eles serão desarraigados. Verso 9, pois ainda um pouco e o ímpio não... Aliás, verso 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Verso 9, os ímpios serão desarraigados. Você observa o que está sendo apresentado aqui? Não há herança para os perversos. Eles serão desarraigados. Não há para eles
honra alguma, não há então para os perversos alegria, eles não há posse a receber, eles não têm parte alguma, eles não têm esperança, tudo que eles têm será condenação. É o verso 10 que lemos anteriormente também. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então, não há nada. Como dissemos também em outra ocasião, não podemos ter inveja, tristeza, nem murmurar. Se olharmos para o fim deles, como está lá no verso 2, serão cortados. E como diz aqui o verso 9... e o verso 10, serão desarraigados. O 10 diz que em pouco tempo eles já não existirão. Pode procurar, eles não vão aparecer, porque eles não têm herança nenhuma, nem tem bênção, nem tem alegrias a desfrutar, nem tem honra, nem tem esperança. Tudo que terão é a condenação, eles serão cortados. Mas para você que estar em Cristo Jesus, o que ele aguarda é muito belo. O que ele aguarda é a paz e a prosperidade de Deus. É a paz e a bênção do Senhor Jesus Cristo. Os mansos, diz aí o nosso texto, no verso de número 11, herdarão a terra. Os humildes, aqueles que não estão em ira pecaminosa, mas que esperam em Deus, que têm a sua confiança no Senhor, estes é que irão herdar, estes é que irão ter da parte de Deus as promessas, estes é, como diz o versículo 11, é que irão se deleitar em abundância de paz, procedente de Deus, procedente do Senhor. Não guarde o rancor, não guarde a ira, não se zangue com Deus, não fique triste pela aparente prosperidade dos maus ou dos perversos. Eles não têm nenhuma esperança, meu querido, não há paz para eles. A Bíblia diz que no coração do perverso há lama e lodo, e lançam de si, isto são maus, são perversos, porque eles não têm paz, eles não têm esperança, eles não terão nenhuma herança, nenhuma posse, e por isso eles não têm nenhuma alegria para desfrutar, serão condenados, cortados, diz o 2, diz o verso 9, diz o verso 10 aí, e a promessa está para os santos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, no versículo 11. E por último de nossa lição, os salvos descansam em Deus, mas os verdadeiros salvos também aguardam pelo juízo de Deus. Vamos colocar assim nesses termos: verdadeiros salvos aguardam pelo juízo de Deus. Deus, em sua soberania e sabedoria, ele conhece todo o intento dos maus, dos perversos. Ele conhece completamente, perfeitamente. Veja aí no versículo 12 e o verso de número 14. Os perversos, os maus, maquinam contra os santos. Eles fazem planos, eles fazem projetos. Porém, notamos que esta maldade, esta impiedade, ela é tão profunda, tão arraigada nestes corações. Diz aí o nosso texto no verso 14 que eles puxarão da espada, eles derribarão, eles querem lançar no chão, eles querem matar, o objetivo deles é destruir. Então nós observamos que há nestes corações atos de grande maldade, não há piedade no coração destes homens que não conhecem a Deus e não têm verdadeiramente o temor do Senhor. Note ainda que, além disto, eles têm predileção pelos pobres e necessitados, além de todo aquele que anda procura
viver obedecendo à vontade de Deus, andar no seu caminho, eles têm predileção para destruir. Veja quão grande é a maldade. Uma piedade sem uma maldade sem qualquer piedade, um desejo de destruir. E predileção pelos mais fracos, pobres, necessitados e por aqueles que andam no caminho de Deus. Note o nosso texto, versículo 14, então: os ímpios puxarão da espada e entesarão o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Que coração mau, que coração perverso. Por isso, que inveja haveríamos de ter de tais pessoas que terão um fim triste, um fim trágico, serão cortados, serão desarraigados, serão destruídos. Veja que os justos aguardam em Deus. Os justos aguardam em Deus que se ri, pois logo chegará o juízo dos maus. O versículo de número 13 que nós saltamos, mas ele diz: o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os verdadeiros salvos aguardam pelo juízo de Deus, o nosso reto juiz. Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, Ele conhece todo o intento dos maus. Sabe que maquinam, que planejam, que puxam a espada já é significando o desejo da morte, para derrubar. Eles têm uma predileção pelos mais fracos, pelos pobres, pelos necessitados, todo que procura andar reto no caminho de Deus para agradar ao seu Senhor. Mas esses servos de Deus verdadeiros aguardam em Deus, o Deus que se ri, pois Deus sabe que logo chegará o juízo deles. E nós aguardamos e esperamos no Senhor, como diz aí o versículo de número 13. Deus se rirá dele, pois está chegando aquele dia de juízo, de condenação final para os maus, para os perversos, para os que não querem saber de Deus, para os que não amam ao Senhor. Estas mesmas palavras foram ditas de um outro modo, pensando num contexto também maior, mas veja o Salmo de número 2 e o verso de número 4. O Salmo 2 e o verso de 4 diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então falará na sua ira e no seu furor os conduzirá. Creio que até podemos ler o verso número 12, o 11 e o 12 também. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Veja que texto, maravilhoso. É justamente o que o salmista Davi aqui no 37 também está afirmando. Deus se rirá, o dia está chegando, Deus soberano, glorioso, santo, o Cristo eterno, o nosso Redentor, Ele está chegando, Ele está vindo, próximo está a sua manifestação. E em relação ao ímpio, ao perverso, como Davi estava tratando, Deus irá tornar a espada deles contra eles mesmos. Veja aí o verso de número 15: mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Interessante, quando li o texto, logo me veio à mente o episódio, lá no livro de Esther, de Naamã,
que mandou fazer uma forca, né, para nela tirar a vida de Mordecai. E essa mesma forca que ele preparou para Mordecai foi onde ele mesmo perdeu a sua vida, porque Deus mudou a história do seu povo, que tinha uma sentença de morte contra eles, injusta, má, perversa, mas aqueles que confiaram em Deus, Mordecai, Esther, que fez a sua proposta, o propósito diante de Deus, acharam o livramento do Senhor. Os perversos, como diz também o salmista, eles não permanecerão na congregação dos justos, eles não experimentarão o favor ou a bênção de Deus. Eles serão desarraigados, eles serão cortados. E voltando ao Salmo 1, para lembrar, verso de número 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não sei qual tem sido a sua escolha. Espero que não seja escolha diferente daquela de servir a Deus, de andar em retidão na presença do Senhor, de confiar nele, de entregar o caminho a ele, de se deleitar nele, de esperar nele, de aguardar nos seus santos juízos, porque o perverso, o mal, com a sua aparente prosperidade, aparente alegria, mas a Bíblia diz que de fato eles não herdarão, eles não têm nada que herdar, eles não têm alegria, eles não têm herança nenhuma, eles não têm paz, eles não têm honra, eles não têm esperança. Tudo que verdadeiramente tem é condenação e juízo. Venha para Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Deus fará, porque, como dissemos na outra ocasião, o propósito de Deus é nos abençoar. É isso que ele deseja, é isso que ele quer. A nossa parte é confiar no Senhor, é entregar o meu caminho a ele, como diz o versículo 5, para que Deus, em minha fé confiante em Cristo Jesus e na sua obra da cruz, faça a transformação que nós precisamos, que você precisa se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para desfrutar das bênçãos de Deus, da herança, não uma herança como igreja de Cristo terrena aqui, mas aquela que é celestial, que procede de Deus e que o Senhor Jesus Cristo, nesta sua segunda vinda, quando ele vir primeiro pelo arrebatamento, tomar a sua igreja, nos fará desfrutar, nos gozar das belezas que ele mesmo preparou para nós. Mas isto é necessário, para isto é necessário crer, é necessário entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ore, entregue a sua vida a Jesus, creia nele e desfrute das benesses, das bênçãos que estão na sua obra da cruz e que podem ser experimentadas, entendidas com a nossa mente, sentidas com o nosso coração e despertadas em nós, em nossa vontade, para um viver fiel ao nosso Deus, ao nosso Criador. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, dá a tua bênção sobre aqueles que não te conhecem ainda como Senhor e Salvador. Para, Senhor, não restar a estes somente o ser cortado, o ser desarraigado ou experimentar a ira santa de Deus. Porque não crer e porque tem vivido de forma rebelde ao Senhor. E no seu coração, embora talvez não entenda isto, mas maquina o mal, engendra coisas erradas, porque não ama ao Senhor. Ó Deus, se levanta de fato no seu coração incrédulo contra o Deus eterno.
Então tenha misericórdia da fé para que este homem, para que esta mulher creia em Cristo como seu Salvador. E eu, teus servos, que vivamos a vida que recebemos de Deus por Cristo Jesus. Nossa oração assim é, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe. Até a próxima.